Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora o nosso programa, o nosso encontro semanal, que você assiste não só através da TV aberta, mas também através da TV Manaim, canal 126, para quem utiliza o sistema RO da Embratel, canal 85 da Sky Livre, mas também você pode assistir toda a nossa programação no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. É isso mesmo, está aparecendo um QR Code na tela. Se você quiser, pode apontar a câmera do celular para ele e aí você vai ser redirecionado para o nosso canal no YouTube. E, aliás, em relação a esse programa, eu quero fazer uma recomendação, é que você assista as edições anteriores, estão todas lá no nosso canal, inclusive a edição da semana passada. Ela é importante porque hoje é uma sequência daquilo que você viu na semana passada, aquilo que foi transmitido na semana passada. Então está feito o convite. Ao final desse programa eu volto novamente com o QR Code para você acessar o nosso canal no YouTube, tá bom? Agora a gente vê aqui os pastores que estamos aqui no estúdio hoje para esse bate-papo, essa conversa sobre um tema muito especial. Olha só, nós estamos vivendo uma experiência de obra do Espírito Santo. Eu vou dizer melhor, da obra do Espírito Santo. É a experiência que nós vivemos. E essa experiência, ela não veio sem sentido, por acaso, de qualquer maneira, não saiu da cabeça de uma pessoa. O caminho que nós estamos trilhando dentro das 7 cartas do Apocalipse nos trazem a compreensão da obra do Espírito Santo e daquilo que nós estamos vivendo hoje. É muito importante que você conheça isso para saber qual o projeto de Deus para a sua vida. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre isso no programa de hoje. Eu começo cumprimentando o pastor Gedeu Tigueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. A paz do Senhor, pastor Gedeu Tigueiros. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, ouvintes, telespectadores. É um grande prazer saber que temos um grupo que está nos acompanhando, dando inclusive suas opiniões a respeito deste programa que está sendo trazido através da rede da Bandeirantes Televisão. Que Deus abençoe a todos. Muito bem, pastor Gilson Souza, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor aos demais pastores, e a paz do Senhor àqueles que estão participando também conosco hoje. Pastor Júlio Filgueiras, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos os pastores e todos que nos acompanham. Pastor Douglas Spangeros, paz do Senhor. A paz do Senhor a todos, aqueles que nos acompanham também. Também o pastor Jerônimo Silva, paz do Senhor a todos, pastor Josias e aqueles que nos acompanham. Pastor Sérgio Souza, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias e a todos. Pastor Edson Ian, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos. A gente sempre volta a esse assunto, a gente sempre toca nesse assunto, que esse é o nosso desejo, essa maneira de nos cumprimentarmos, o desejo que você também viva uma experiência com Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém? E eu começo pedindo ao pastor Gedeuti, pastor, nós tratamos na semana passada sobre um contexto histórico e profético. Nós estamos na carta à Igreja de Sardes e nós falamos um pouco sobre, pastor Gedeuti, a contextualização mundial do Evangelho, do momento que profeticamente está associado a Sardes. A partir desse contexto, nós podemos agora trazer um pouco para a nossa realidade no Brasil. Qual a contextualização que você vai fazer? Inicialmente, é dizer que a igreja tem uma história. Ela existe historicamente, não é? Desde o Pentecostes, que foi um movimento profético, não é? Que chega até os nossos dias. Não existe erro nessa caminhada. Então, nessa caminhada, tudo está profetizado nas 7 cartas do Apocalipse. Então, a pergunta é essa: qual o momento que nós estamos vivendo? Em que carta? Em qual período da carta? Nós estamos inseridos nessa carta? Qual a carta que estamos inseridos? Então, nós vamos ver as primeiras cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Então nós chegamos a uma posição, não é, agora de destaque no aspecto profético com relação ao destino da igreja.
Então, a igreja ela se iniciou, as grandes dificuldades, as grandes lutas, mas ela se manteve porque o Senhor da igreja estava e está presente até cumprir naturalmente os seus objetivos, que está no arrebatamento da igreja, que é a esposa, que é a noiva do Senhor Jesus, que foi escolhida para ser a sua esposa na eternidade. Então, o projeto está em andamento. E o que é importante para o crente em si agora, pessoalmente, nós estamos em que momento profético da igreja? Então, nós estamos aí em Sardes. Esse momento profético da igreja de Sardes remete a uma operação do Espírito Santo, uma operação final, que cumpre os objetivos daquela profecia tanto de Pedro no Pentecostes, que foi posterior à profecia do profeta Joel, que profetizou 500 anos antes de Cristo, falando a respeito do derramamento do Espírito. Então, o primeiro derramamento do Espírito se cumpriu no Pentecostes. Para quê? Para que a igreja saísse para a sua missão. E ela agora devia ser completamente diferente de tudo que era religião que existia, tanto do judaísmo, como do paganismo, como dos princípios filosóficos que eram da razão humana. Elas passaram a ser agora sob o domínio do Espírito Santo. Então, a partir do Pentecostes, uma igreja viveria sob o domínio e sob o governo do Espírito Santo. Isso é importante saber. Em todas as épocas, ela foi perseguida, porque era a prova da igreja. Ela se manifesta, ela se apresenta como a igreja de Cristo, através do amor que ela dedicou ao seu Salvador. Aí está a grande diferença entre cristianismo e a igreja de Cristo. O cristianismo não valorizou e não tem valorizado o amor de Jesus pela sua igreja, porque ele se tornou universal e não é somente universal, ele é pessoal. Então a igreja de Cristo, ela, através de cada um dos seus servos, cada um dos verdadeiros cristãos, ela representa, ela se expressa nesse amor de Cristo pela sua igreja e a recíproca, que é da igreja ou do crente pelo seu Salvador, que é o Senhor Jesus. Estamos na igreja de Sardes. Podíamos estar dizendo assim, não, estamos na igreja de Filadélfia. Sim, é claro que muitos já estão em Filadélfia, né, sob o aspecto, já venceram, ou serão vencedores. Eles não podem dizer que já vencemos, não, mas eles já estão na igreja de Filadélfia, como outros já estão na igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia fala do amor de Jesus. Filadélfia fala do amor filial, então de fidelidade. Então é a igreja onde os aspectos vividos pela igreja embutem tudo que é profético a respeito desse momento. Então, a igreja que tem aquele onde o Senhor exerce o seu senhorio, aquele que tem a chave que abre, a chave de Davi, que a pessoa não entendeu, que abre e ninguém fecha. Quer dizer, ele tem a chave, Israel volta à sua pátria. É a chave dele. Ele abriu, ninguém fecha. Não tem quem vai fechar essa chave. Ele abre e ninguém fecha. Então, Davi. E como o amor fraternal.
Agora, a comunhão, ela tem que se expressar na vida da igreja com a expressão do amor fraternal. A palavra Filadélfia também está ligada à palavra da igreja, Alessir, que é também Filadélfia, não é? E essa palavra hoje é a antiga cidade, Alessir, que fala Cidade de Deus. Cidade de Deus. Então, muitos estão vivendo a cidade de Deus. Nós não estamos aqui nos colocando nesse ou naquele lugar. Nós sabemos para onde estamos indo, isso que é importante. Muitos estão indo para a cidade de Deus e outros indo para o outro lado, que não é a cidade de Deus, que é exatamente o mundo, a sua conturbação. Onde você pega a palavra Laodiceia, que quer dizer direitos do povo. Então, o mundo político. Então, o cristianismo, ele está indo para esse mundo político. E nesse mundo político está a maior miséria que o cristianismo poderia enfrentar ou viver. Por quê? Porque ele vai ver aquilo que é dele, que é do homem, que é da razão, que é dos sentimentos, que até mesmo de sexo. Hoje você vê que as igrejas na América, os líderes, eles não estão falando de Jesus, eles estão se desculpando. Eles estão querendo dizer que eles não são aquilo, que eles são bonzinhos, que Deus é o culpado de tudo. Porque se não são eles os culpados, então é Deus o culpado. E é por isso que o mundo rejeita o nome de Deus. E nós estamos aqui para dizer, não, e nós é que somos os responsáveis e os culpados por tudo que está de errado, não o nosso Deus. Porque nele está o seu poder, a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, aquilo que nós sentimos e vivemos. Então, Sardes é isso aí. Estamos inseridos em Sardes? Estamos. Aí você diz assim, há uma história? Há uma história. No último tema tratado aqui, nós tratamos a respeito de como a obra do Espírito se manifestou no mundo. Depois das grandes guerras, a Primeira Grande Guerra, depois a Segunda Grande Guerra, e o que se observou foi que tudo que se esperava da religião, para minorar, não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque a religião, ela viveu em cima de filosofia. E a filosofia, ela tem seus motivos, ela tem suas razões, e ela não tem nada a ver com evangelho, com salvação e com vida eterna. E nós começamos a observar isso, e que a igreja tinha sido atingida com a razão. Então, a fé é desnecessária diante da razão. Então, o homem é um ser racional, então ele vai para o céu através da razão, o que nega exatamente o projeto do Evangelho, que é Cristo em nós, que é a esperança da glória. É Ele em nós, e não nós simplesmente fazemos dele um Deus ao nosso sabor. Então, o Deus da razão. Mas vejam só, falamos a respeito então, da última vez, a respeito da filosofia, até se deu o nome de Sartre e outros mais. Sartre era comunista. Ele não tinha nada de socialismo, ele era comunista, direto. Não crê em coisa nenhuma. E era a esperança de um mundo que estava revolto pelos 40, 50 milhões de perdas, uma Europa completamente destruída, um mundo sem saber para onde que ia, e a própria igreja, chamada católica, ela lutou de todas as formas para ver se ela conseguia consertar, e não conseguiu. Mesmo através das encíclicas papais que ela usou, e era uma forma que ela tinha de se manifestar. Mas o homem, a tendência do homem não era essa. Era a tendência que já vinha desde cedo do racionalismo, do chamado humanismo. Então, o interesse não era mais
pela operação de Deus na vida do homem, mas era uma operação filosófica. E a filosofia seria a única forma de explicar a razão. E a razão, a fé, não se explica pela razão. As pessoas dizem, toda razão, toda fé na razão. É toda razão sem fé. Porque a fé é um dom de Deus. Amém. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Inicialmente, eu vou deixar aqui, porque nós podemos abordar hoje aqui muitos aspectos, como isso se deu aqui no Brasil. Então, aí você pergunta, estamos num momento do derramamento do Espírito? Sim, o momento do derramamento do Espírito, ele não parou nem vai parar. Ele parou em certos segmentos. Por exemplo, então, você e quem conhece bem a história e outros que estão aqui, sabem perfeitamente. Os maiores avivamentos em quantidade foi na região da China, Manchúria, aquela região toda, né? O mundo todo foi visitado. Aí veio o problema. E por que parou? Aí nós vamos ver. Qual foi o nosso diagnóstico? E nós vamos trazer um diagnóstico aproximado dos fatos históricos e proféticos que trouxeram a igreja a essa situação que nós estamos. Crítica a um cristianismo, não a igreja fiel, mas um cristianismo que não diz o que ele tem de dizer. Não é? É uma historinha aqui, outra historinha ali. As pessoas estão vivendo hoje. Você pega os programas, não é citando, nem criticando o programa. Eu até gosto do folclore, eu gosto de ver o sanfoneiro, eu gosto. Não vejo mal nenhum, né? As andorinhas voltando, também voltei. Eu gosto dessas coisas, tá? Não vejo nenhum pecado nisso aí. Mas veja assim, eu acho até bonito o folclore. Mas o que está acontecendo? Pega os programas todos hoje, chamados religiosos, é alguém na frente que devia estar pregando, está sambando, está cantando, vozes boas. Você não vai reclamar, dizer que a pessoa canta mal porque é da religião tal, não. Agrada. E as pessoas estão sendo envolvidas com isso. E você pergunta, onde está a vida eterna nisso? Esse é o problema. Todo mundo gostou, gosta. Você tem grandes cantores, né, populares, assim. Eu gosto dessas músicas de raiz, né, de Zeca Tatu. Aquelas músicas do interior, né? Caipira. Eu gosto muito. Eu gosto. São até puras, né? Luiz Gonzaga, não é? Gonzaga. As músicas de Luiz Gonzaga são notáveis, porque são folclóricas. Não tem nada uma coisa com outra. Agora, você misturar isso com religião e você querer trazer isso e outros mais como motivo para você ir para a igreja, eu pergunto, eu prefiro ir só para Fá e deixar a igreja para depois. Não é? Então eles misturam a coisa. Você serve a Deus, mas sambando, né? Tudo que você queria. Então, o grupo está lá na Paraíba, não sei aonde, há um grupo de cantora evangélica, gospel, abrindo o carnaval. Eu pergunto, precisa disso? Que fracasso! Que cristianismo é esse? Que evangelho! Se não é o Espírito Santo que faz a obra de salvação, é um cantor ou uma cantora. E que tem valor? Tem. Você não vai criticar esse aspecto de quem tem uma voz muito boa, quem canta bem, quem toca bem. Eu acho isso extraordinário. Agora, se essas coisas existem na sua vida, não põe o coração nisso. Não põe. Pode até assistir, mas seu coração não é disso. Não é do mundo. Então, o mundo está sendo trazido para dentro da igreja. E é isso? Não. A igreja vai ao mundo. Ela não precisa trazer o mundo para dentro da igreja. As grandes lutas nossas. Eu não vou tratar do assunto, porque o tempo está correndo, né? Se não me engano, o relógio já está bem avançado. Então, o que eu tinha de falar, vou deixar para os outros falarem aqui um pouco, sobre a nossa situação
no Brasil. Então vai chegar o momento. Mas antes disso tem o Ian aí, né, falando. Não, olha só, essa reflexão que você assistiu agora, só ela já é suficiente para você pensar, para você colocar o seu coração, né, qual a sua experiência com eternidade, qual a sua experiência com salvação. Não é com religião, é com salvação. Essa reflexão você precisa fazer dentro daquilo que acabou de ser dito. Mas vamos lá. Sempre a gente tem o pastor Edson Ian, que ele traz um substrato histórico, né, desse momento que o pastor Gideuti acabou de falar. Com você, Ian. Sim, estamos falando dos avivamentos, né? E nós falamos aqui dos avivamentos mais suaves. Mas nós vemos que, eu já falei aqui, em 1906 teve lá nos Estados Unidos o avivamento da Rua Azusa. E foi um avivamento pentecostal, entrou ali os dons espirituais. E nós vamos trazer aqui para o Brasil. Em 1910 vieram 2 suecos para o Brasil, Daniel Berg e Gunnar Winger, e eles fundaram no Brasil, eles eram batistas, os 2 estudaram teologia, foram nos Estados Unidos e conheceram lá nos Estados Unidos um desses pentecostais, William Durham, que já era da Assembleia de Deus lá nos Estados Unidos, nesse período do avivamento da Rua Azusa. E eles vieram para o Brasil como batistas, moravam num porão no Brasil, lá em Belém do Pará. E aí entraram no pentecostalismo, conheceram dons espirituais, aí foram disciplinados, né, naquele momento lá na Igreja Batista. E em 1911 eles fundam a Igreja Assembleia de Deus do Brasil, em Belém do Pará, norte do país. Antes teve o nome. Teve outro nome. Internacional da Fé. Exatamente. Igreja Internacional da Fé. Interessante que esses 2, especialmente um, Igreja sobreviveu. Igreja da Fé Universal. Igreja da Fé Universal. Ele sobreviveu, sabe de quê? Manga. Porque lá, muitas mangueiras. As mangueiras em Belém E ficam ele na dormia cidade. na rua. Que coisa, hein? Dormia na rua. E ele conta as histórias, né? Ele teve uma história, ele passou, ele viajava dentro da mata fechada, em região de muita sucuri. E uma sucuri levantou, ele viu de lá, quando o viu, ela levantou a sua, onde ficou vigiando, e ele parou e naturalmente ele clamou, ela olhou, passou, ela foi embora, e sucuri não dá. Assim, Não dá essa moleza, não. não. Mas ele passou. Então, várias experiências. Glória a Deus. Notável, né? Bendito seja o Senhor. Notável. Mas ali, o problema ali foi que a mulher, uma mulher com quem se hospedou, ou foi a primeira que foi evangelizada, ela foi batizada com o Espírito Santo. Celina Albuquerque. Ela era da Igreja Batista. Celina Albuquerque. Celina Albuquerque. Então, ela foi batizada com o Espírito Santo e aí deu início. Depois, aí veio o nome de Assembleia de Deus. Tá? Isso não quer dizer nada, foi muito bom o nome, mas cresceu o batismo com o Espírito Santo dentro da Igreja Batista. Aliás, depois nós vamos tocar desse assunto. Os grandes movimentos aqui, na tradição, começaram dentro da Igreja Batista também. Não é? Isso não quer dizer nada, eu acho que eles foram mais abençoados do que os outros, não é? Já que sou um movimento de restauração e de renovação. Depois vamos tratar disso, né? Depois podemos Da abordar. Igreja Batista, da tradição. Olha só, você tá acompanhando aqui, nós estamos fazendo uma abordagem e usando, inclusive, falando sobre instituições, sobre denominações evangélicas. Isso é história, é um contexto histórico no qual está inserido aquilo que é o profético. O profético ele passa pelo histórico, ele se confirma dentro do histórico, para que você entenda qual a experiência que nós estamos vivendo hoje. E eu vou passar a palavra para o pastor Gilson já para fazer uma abordagem desse aspecto. E, aliás, eu vou aproveitar, pastor Josias, que a palavra inicial sua, no sentido de que as pessoas que estão participando conosco pegassem uma Bíblia para dar uma olhada, né? E nós vamos exatamente observar na palavra de Deus esse lado profético. Eu vou ser bastante rápido, objetivo aqui, para mostrar nos próprios versículos da palavra de Deus, mostra que realmente Deus tinha um plano ali do Espírito Santo de separar um povo. Esse povo é chamado aqui os restantes que estavam para morrer.
E esses restantes, ou seja, esses remanescentes, eles não existiram apenas no período histórico de Sardes, lá na reforma religiosa do século XVI. Não, eles continuaram existindo até os dias de hoje, Isso mesmo. a ponto de nós hoje também Amém. nos considerarmos ou buscarmos estar no meio dos restantes, Glória a Deus. porque o texto bíblico diz a respeito deles. Tens o nome de que vive de estar morto. Não, a nossa preocupação não é só ter o nome de que vivemos, De não cristão. é ser de cristão ou pentecostais, não, é de viver o Pentecostes. Viver o Evangelho. Essa é a nossa situação. A segunda coisa, ser vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer. Verso 2, isso mostra o lado profético da nossa preocupação hoje. A vigilância com a palavra, com a doutrina, Isso. com o ensino, a obediência ao Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais. Então aí você caracteriza o que é um restante, ou seja, o que é um remanescente, para ter uma ideia do que é a obra do Espírito Santo. Outra coisa, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e andarão comigo de branco. Por quê? As vestes espirituais de salvação não são contaminadas com o que Amém. estava lá fora, no período de Tiatira. Sardes é a característica de uma igreja que ainda hoje ela não se deixa contaminar, ou seja, as vestimentas de salvação, a vida de salvação não se contamina com aquilo que é religião, com aquilo que é o mundo. Então, esses aspectos são apenas alguns no texto bíblico que mostram exatamente a questão profética que o pastor Josias está se referindo. Amém. Muito bem. Dos demais companheiros que estão aqui, a gente tem muito pouco tempo agora. Eu vou ler um texto da palavra e pedir que vocês façam abordagens objetivas, porque o pastor Gideuti comentou sobre o derramar do Espírito Santo no Pentecostes e aquilo que foi sendo trazido pelo Espírito Santo até aqui e que nos alcançou aqui. E é um segredo que a Bíblia revela quando diz assim no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Na sequência, vocês podem falar sobre esses tópicos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, Pedro, o apóstolo Pedro, trouxe a primeira mensagem. Em que consistia essa mensagem? Ele utiliza textos do Antigo Testamento, Salmo 110, Salmo 16, o profeta Joel no capítulo 2, para apontar um contexto profético. Então, a palavra de Deus agora, sob a operação do Espírito Santo, trazia um contexto profético, era a palavra revelada pela operação do Espírito Santo. Amém. Amém. Pastor Douglas. A comunhão é o legado da ressurreição. Quando vem o batismo com o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ali começa o governo do Espírito Santo pleno. Então a comunhão é essa herança gloriosa. O interessante é que o texto começa, perseveravam, ou seja, é persistir, é lutar por essa comunhão da igreja com Deus, dirigida pelo Senhor, e a comunhão entre os irmãos, todos com o mesmo coração, o mesmo entendimento e a mesma fé. Amém. Pastor Jerônimo. Partir do pão. Aqui não é uma questão social. Eles tinham tudo em comum, mas o partir do pão era o quê? Era o próprio Senhor Jesus. No partir do pão, ele se revelou. O pão é o corpo de Cristo, ou seja, é aquele corpo, a igreja junta nas orações, na comunhão e vivendo aquilo que o Espírito Santo tem determinado para ela. Ou seja, o partir do pão é o corpo de Cristo. Amém. Pastor Sérgio Souza. É que tudo que foi dito aqui, o que nós destacamos é que o Espírito Santo que estava lá no dia de Pentecostes é o mesmo que está fazendo a obra hoje. E você, o senhor, a senhora pode fazer parte deste povo, não é um nome que estamos aqui propagandeando, mas é uma operação do Espírito Santo no meio de um corpo vivo, que tem governo, que tem disciplina, que entra na vida do homem, das famílias, de todo aquilo que quer. Glória a Deus. Bom, a gente está chegando ao final dessa edição. Infelizmente o tempo acabou. Saúdo todos aqui mais uma vez. Me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. De você que está em casa. Eu falei que no final a gente ia trazer de novo o QR Code para o canal do YouTube. Está aparecendo na tela. É só apontar a câmera do seu celular para ele. Você vai acompanhar todo o nosso conteúdo. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Deus abençoe. A paz do Senhor.